Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal, o canal mais espectral aqui do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a geração invisível. E quando nós usamos essa expressão, geração invisível, nós estamos nos referindo à subnotificação de meninas e mulheres autistas. Eu sei que muito se fala sobre uma bolha do autismo, que está aumentando demais o diagnóstico, e principalmente que existem mulheres nível 1 que estão se autodiagnosticando, ou que estão se diagnosticando de maneira equivocada, e que mesmo que o diagnóstico esteja correto, se a pessoa já tem uma vida construída, talvez o diagnóstico não seja necessário e que isso possa até influenciar ou tirar o direito de quem realmente precisa de um suporte. Enfim, não é essa a nossa discussão de hoje. Nós estamos aqui para dizer que realmente existe essa subnotificação, não sou eu quem diz. Os estudos têm indicado, inclusive profissionais muito sérios de todos os países no mundo estão percebendo essa necessidade de se aprofundar nos estudos sobre o diagnóstico, sobre os critérios, sobre a manifestação dos traços de autismo em meninas e mulheres autistas, em outros grupos também étnicos, em grupos, por exemplo, em diferentes faixas etárias. E tudo isso é muito bom porque o que nós mais queremos é saber o que acontece, né, com todos os grupos e que todas as pessoas tenham o suporte necessário para que se desenvolvam bem. Então, eu deixei essa imagem aqui porque essas meninas, mulheres, muitas vezes estão entre nós, mas nós simplesmente não as vemos como pessoas autistas ou pessoas que merecem uma certa acomodação ou que merecem um suporte mais específico. Às vezes as pessoas falam que são frescas, aqueles rótulos que nós já mencionamos aqui várias vezes, que, né, estão fazendo corpo mole, que na verdade que são preguiçosas ou mandonas, que deveriam, né, ter mais resiliência. E essas mulheres invisíveis dessa geração que não recebeu o diagnóstico, que está recebendo diagnóstico agora, na fase adulta, sim, é muito resiliente. Às vezes passa por situações, nós vemos os relatos, né, como, né, tem várias mulheres autistas que falam publicamente sobre a sua vida, e a gente vê que, às vezes, são histórias muito difíceis, e se a pessoa não for resiliente, realmente ela não sobrevive, são questões realmente muito sérias. E em 2022 foi publicado um resultado de uma pesquisa conduzida pela doutora Christine Burrows, que é da Universidade de Minnesota, e uma equipe muito grande fez um acompanhamento longitudinal com um grupo, né, de famílias e tudo, e as crianças foram escolhidas de forma aleatória na população, e isso quer dizer que houve uma busca ativa. Então, aqui eu trouxe um quadro sobre a proporção, e eu sempre falo sobre isso nas minhas aulas, eu quis compartilhar aqui com vocês, porque antigamente ainda está no DSM-5, né, essa proporção de 3, 4 meninos diagnosticados para cada menina autista. E depois outros estudos, né, levando em consideração amostras de adultos, aí já mostraram uma proporção um pouco menos discrepante, de cerca de 2 homens diagnosticados para cada mulher autista. E aí, nesse estudo de 2022, que aconteceu sem o viés, eles chegaram à conclusão, né, à proporção de que existia um menino para cada menina autista, ou seja, uma proporção equivalente. E é isso, né, que vai nos dando uma segurança maior para perceber que muitos desses casos de sofrimento psíquico, de pessoas às vezes que não se sentem pertencentes, que nos dizem que não receberam o seu mapa, seu GPS quando nasceram, que não entendem como as relações sociais acontecem, como se formam os laços. A gente está vendo aí no Amor no Espectro que muitos autistas têm uma capacidade, né, de verbalizar os seus sentimentos, que são muito claros, muito transparentes, são excelentes pessoas, mas não conseguem formar laços afetivos e por isso estão no programa em busca do amor.
Para alguns é um pouco mais simples, para outros extremamente difícil por causa de rigidez cognitiva, inflexibilidade, como a gente vê o caso da Dani, né? Mas, então, voltando aqui à proporção, nós não estamos errados quando pensamos em diagnosticar melhor, oferecer um diagnóstico mais preciso, estudar mais a fundo, conversar com os colegas e não banalizar as queixas, né, não negligenciar, ignorar, invalidar, né, o que a nossa cliente traz como demanda. Então, precisamos valorizar tudo e escutar com atenção, porque se a pessoa está se queixando, algo existe, né? Então, ela precisa de ajuda naquele momento. Então, ótimo, a gente inicia a avaliação sem vieses e vamos ver se ela está correta, se é aquela hipótese mesmo ou se é outra. O importante é oferecer o suporte. E aqui nesse estudo já de 2021, é um estudo, uma revisão, né, sistemática, a doutora Georgia Lockwood mostrou que existiam 5 principais obstáculos ao diagnóstico precoce de meninas autistas. E esses principais obstáculos eram, né, ou são a camuflagem, a negação da família, ou a dificuldade de notar as sutilezas do espectro, porque às vezes é muito fácil de observar os traços no menino, no filho, mas quando vem uma menina muito quietinha, que não dá trabalho, chora baixinho, não reclama, não, né, às vezes não sente fome, tudo, essa demanda da seletividade, ou às vezes comer pouquinho, é até um problema, mas às vezes os pais não notam as sutilezas, não notam que a menina está em sofrimento, às vezes ela volta da escola muito estressada, né, quando começam essas demandas sociais fora do ambiente domiciliar, e aí os pais vão estranhar, mas até então, talvez nem passe pela cabeça deles. Além disso, né, no primeiro tópico da camuflagem, a gente fala aqui também exaustivamente sobre essas características e a menina às vezes começa muito cedo a mascarar as suas características autísticas, porque às vezes começa com flapping ou tem uma ecolalia e se os coleguinhas chamam atenção, se ela percebe que não é adequado, ela vai inibindo tudo isso, mas com esse preço de causar uma ansiedade, uma tensão interna, né, aliás, as meninas autistas, elas tendem a apresentar mais comportamentos internalizantes, enquanto os meninos mais comportamentos externalizantes. O terceiro obstáculo aqui citado pela doutora Georgia Lockwood é a quantidade escassa de conteúdo informativo. Então, isso, é por isso que a gente está aqui, né, para aumentar esse conteúdo, conscientizar as pessoas, falar sobre os artigos, sobre os estudos, as pesquisas que têm sido feitas atualmente, porque o manual, ele aborda, né, uma certa quantidade de artigos de informações muito úteis, mas a gente vai enriquecer todo esse conteúdo, a descrição do autismo que é dada pelo nosso manual de diagnóstico DSM-5, pela CID-11, por exemplo, né, CID-10, com a pesquisa, com os artigos que saem todo dia. Aqui o quarto obstáculo é tido como a falta de instrumentos específicos para o rastreio, então, obviamente, se não tem conteúdo, se os artigos, né, as amostras das pesquisas levavam em consideração mais o diagnóstico de meninos, esses meninos que eram incluídos, né, tinham uma amostra mais masculina nas pesquisas, é claro que os instrumentos que nós usamos para o rastreio, as nossas escalas, os testes, as perguntas, tudo vai ser influenciado por isso, porque tem esses estudos antigos como base. E, por fim, o último obstáculo aqui é a falta de profissionais que acolham a demanda. Então, sim, existe um certo preconceito, também não sou eu quem estou dizendo, os estudos indicam que existe esse preconceito e nós vamos ver, inclusive, um trabalho que mostra esse viés de pensamento, nem é um preconceito por maldade, existe uma preconcepção a respeito da apresentação do autismo e isso influencia no diagnóstico das meninas. E aqui um estudo publicado em 2023, em dezembro de 2023, tem uma equipe grande e a doutora Summer Bishop é uma das autoras, uma das pesquisadoras que participa desse estudo e foi ela quem me enviou esse artigo, que está publicado na The Lancet. Então, é um estudo interessante, eles montaram vários painéis de discussão
não apenas com os pesquisadores, mas com pais de mulheres autistas, com a comunidade internacional. Foi muito interessante porque, além desses 5 tópicos, né, que a doutora Georgia Lockwood já tinha mencionado, eles expandiram e agruparam essas barreiras aqui em barreiras sociais e interpessoais, institucionais e profissionais e das pesquisas e políticas públicas. Então, resumindo, nós temos sim o estigma, então nessas questões sociais e interpessoais aparecem, né, como viés de raciocínio clínico. Então, o próprio viés, né, esse pensamento já pré-determinado, pré-concebido sobre o autismo, marginalização das mulheres, a própria camuflagem, o masking, né, outras estratégias da camuflagem, as barreiras institucionais e profissionais, então, está na falta de treinamento dos profissionais, então, na faculdade, em outras situações, a gente, infelizmente, ainda não tem esse treinamento nem para o autismo no geral. E para autismo em mulheres, né, sobre essa apresentação feminina, menos ainda. Falta de conhecimento prático, o sistema de saúde está fragmentado, então as pessoas, né, os profissionais não conversam, não trabalham em equipe, então o que um sabe às vezes o outro vai saber só depois de anos. Falta de instrumentos específicos, então que já havia sido citado, e as pesquisas e políticas públicas também não contemplam muito as mulheres, então elas estão super representadas nas pesquisas, falta de colaboração com as autistas do sexo feminino, escassez de pesquisa sobre a interseção entre identidades, ausência de diretrizes para dar suporte às meninas e às mulheres autistas. Então, temos muitas barreiras, e a partir desse conhecimento, a partir dessa visão, é que nós vamos conseguir superar esses obstáculos e oferecer um diagnóstico mais preciso. E eu gosto muito de resumir esse problema da subnotificação das meninas nesse ciclo vicioso. Então, eu desenhei aqui esse ciclo e você vai ver como tem acontecido o diagnóstico, né, ou a falta dele. Então, aqui no topo, você vai ver a apresentação clássica do autismo. Então, teve essa descrição que foi feita pelo Leo Kanner, né, há muitos anos atrás, e a partir dessa descrição foi se fazendo o diagnóstico. Então, as famílias atípicas levavam as crianças às clínicas, né, para receber o suporte, o tratamento adequado, e aí eram nessas clínicas que os estudiosos buscavam a sua amostra. Então, a partir de crianças diagnosticadas, já recebendo a intervenção, eram feitos os estudos para saber quais eram as características dessas crianças, né, autistas. E a partir desses estudos, aquela proporção de 4:1 era confirmada. E os manuais diagnósticos, as escalas, os instrumentos também eram feitos, né, e ainda são, de certa maneira, feitos a partir desses estudos antigos com a amostra mais masculina. Ou seja, a apresentação clássica do autismo, a apresentação que alguns vão chamar de masculina, ela foi reforçada, né, foi fortalecida e foi divulgada. Então, as meninas ficam cada vez mais de fora desse ciclo, então continuam subrepresentadas. Por isso existe essa geração invisível, que não entrou nesse ciclo de apresentação clássica, mas que tem a manifestação dos traços de uma forma mais diferente, né, de uma forma atípica, digamos assim, porque as mulheres são diferentes, simplesmente por isso. E tem outros fatores também que interferem, não só culturais, hormonais, tem outras questões, outras suposições, mas o fato é esse: as mulheres ainda são subrepresentadas nas clínicas, né, ainda recebem menos intervenção. E é por isso que nós precisamos ter atenção. Agora, olha só, nesse estudo aqui de 2020, que foi publicado por uma equipe que eu gosto muito, a equipe britânica, com o Dr. William Mandy, tem vários autores que eu gosto, mas a autora principal aqui é a Alana Whitlock. E eles pesquisaram, eles observaram que, estudando com educadores, né? Então, diante de relatos idênticos, mas com
detalhe diferente que estava no cabeçalho, acontecia algo surpreendente. Então, vejamos. Aqui eu deixei a foto, né? Então, só para que vocês já imaginem qual era a diferença, mas esse estudo ele usou uma amostragem de conveniência através de anúncios nas redes sociais para recrutar 289 educadores do ensino primário. Isso tudo no Reino Unido. E especificamente, né, para serem incluídos nesse estudo, os participantes eles foram obrigados a preencher todos os itens da pesquisa e ter experiência atual ou anterior no trabalho, né, numa função em uma escola primária como educadores. Ou eles precisavam ter recebido treinamento para lecionar em uma escola primária. E aí, esse critério levou à inclusão de professores qualificados, de estagiários, auxiliares de ensino, várias pessoas que trabalhavam diretamente com as crianças e que participavam da educação delas. E foram excluídas as pessoas que trabalhavam na escola, mas não estavam diretamente ligadas a essa função educativa, por exemplo, os gestores, administradores, e né, se não completassem, né, se não entrassem nos critérios lá de inclusão dessa pesquisa. E aí, o que eles fizeram? Bom, qual foi a estratégia da equipe? A participação de cada educador envolvia a leitura de uma série de 4 vinhetas e eles precisavam responder, depois de lerem essas vinhetas clínicas, algumas perguntas baseadas no conteúdo que tinha sido apresentado. E as 4 vinhetas retratavam crianças fictícias com, né, então eles desenharam esses relatos clínicos como se fossem de crianças reais, e cada uma dessas vinhetas tinha um diagnóstico, um diagnóstico já fechado. E aí eles descreveram, né, trouxeram os traços característicos. O primeiro diagnóstico possível era do fenótipo de autismo masculino, o fenótipo clássico de autismo. O segundo era o fenótipo feminino, então trouxeram um relato com as características femininas do autismo, a manifestação mais feminina. O terceiro relato era de transtorno de ansiedade de separação. E o quarto relato era de TDAH. E aí as 2 últimas vinhetas, né, de transtorno de ansiedade de separação e do TDAH foram usadas como distratores para evitar os preconceitos, né, que poderiam surgir se os participantes percebessem que o estudo estava focado só no autismo. E aí a escolha dessas condições, do TDAH, da ansiedade de separação, se baseou no relato de profissionais, de médicos principalmente, que avaliaram, perceberam que essas são 2 condições muito prevalentes entre crianças nesse período escolar, né, na escola primária, como eles chamam lá. E aí, na sequência de apresentação dessas 4 vinhetas, né, foi randomizada para cada participante, e a única diferença no conteúdo da vinheta, qual era? Eu falei que estava no cabeçalho, e era o nome do protagonista da história. E os pronomes também específicos de gênero, ou seja, em um relato, era o mesmo relato, né, relatos idênticos poderiam ter nomes ou de meninos ou de meninas, um nome tipicamente masculino ou um nome tipicamente feminino. Resultado, os educadores tiveram dificuldade para identificar os traços do autismo, tanto em meninos quanto em meninas. Mas um ponto chamou a atenção. Quando os educadores liam os relatos com os nomes tipicamente masculinos, o diagnóstico de TEA era aventado com mais facilidade. E quando o nome era tipicamente feminino, os educadores cogitavam menos a possibilidade de autismo. Lembrando que as descrições, né, a descrição do caso era idêntica, só mudava o nome. Ou seja, é muito difícil mesmo. Então, até para quem lida com crianças, até para quem está no sistema de educação, é difícil fazer o diagnóstico. E aí, como a gente pode melhorar esse problema da subnotificação? Existem várias formas, né? Mas a principal
A gente sabe que é estudar, ver os artigos, saber da importância, não ter preconceito. Então, se você recebe alguém no seu consultório, se você tem uma criança na escola, na sua sala de aula, que tem algumas características ou que tem alguma dificuldade na socialização, algum tipo de ansiedade, movimentos diferentes, é sensível, se tem dificuldade para brincar com as outras crianças, para compartilhar as suas ideias, não importa se é autismo, se é TDAH, se é ansiedade de separação, todas elas merecem a nossa atenção, merecem o nosso cuidado. Então, o principal ponto é esse, não ter preconceito, os pais também não podem ter preconceito, não podem ficar amedrontados se alguém observar esses traços, essas características ou a necessidade de uma intervenção para que a criança ganhe as suas habilidades. Então, é importante que os adultos, né, da família acolham bem e que os educadores, os outros profissionais da saúde também possam ter essa tranquilidade, possam conhecer o tópico e conversar de forma transparente, de forma clara com os pais a respeito disso, para que todos se desenvolvam muito bem. Então, agora que você já pensou sobre esse assunto, você está preparado para observar as características, para facilitar o desenvolvimento das crianças, para também acolher as suas características atípicas e, né, florescer, crescer com as suas diferenças. Então, eu espero que sim. Comente aqui nos comentários o que você achou desse tópico, se você gostou desse formato de vídeo. E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!